Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. É com muito prazer que damos início a mais uma transmissão do Templo Maria Santíssima. Esse é o programa Madrugada com Deus. Poxa, hoje é segunda-feira e toda segunda-feira nós temos um programa especial, sabia? É sim, um programa especial. Nós vamos trazer aqui a palavra de Gilberto Rissato, que ele trouxe uma mensagem falando sobre essa transição planetária, falando sobre muitas informações que vêm do plano espiritual para nós. Sabe aquelas dúvidas? O porquê está acontecendo isso? Como que atuam os espíritos que vêm de outro planeta no nosso? São muitas informações que nos enriquecem. Então eu convido a você a ficar na sintonia deste programa Madrugada com Deus, tá? Eu sou Júlio Jesus e agradeço a sua abertura, vamos dizer assim, essa conexão que você abre para que a Casa de Maria entre dentro da sua casa e possamos assim falar de espiritualidade, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder tempo não, vamos ouvir nosso amigo, o médium Gilberto Rissato, que traz informações riquíssimas para todos nós. Assim que a gente acorda, assim que nós acordamos, veja só, tomar água em jejum, antes de escovar os dentes. Nós sempre vamos aprendendo com os espíritos, né, para a gente cuidar da nossa saúde, principalmente para evitar problemas estomacais, não é? Digestivos e até problemas intestinais, né? Essa semana também estava conversando com a Leslie justamente sobre isso também. A gente tomar água de manhã, eu sempre deixo na minha casa, né, do lado da minha cama, uma garrafinha d'água dessa, sempre, todos os dias. Eu tenho água lá de 20 litros, né? Então essa aqui é a minha base. Eu tomo aqui pelo menos a metade dessa garrafa assim que eu levanto, antes de escovar dentes, fazer qualquer coisa. Já bebo a água. Isso evita que nós tenhamos problemas no futuro, problemas de saúde, principalmente no aparelho digestivo, né? Principalmente, né? Então a gente vai se cuidando, né? Nós trabalhamos com essas velas de 7 dias. De 7 em 7 dias a gente renova. Né, senhor Roberto? Tudo bem, meu amigo? Como é que tá Lages? Deu uma geadinha por aí? Delícia o frio, hein? Não é? Catrícia, né? Tomei água antes de tudo, né, Catrícia? É isso aí, gente. Então, quando nós nos habituamos a fazer isso, eu digo a vocês, sem que a gente perceba, né? Sem que a gente não percebe, né? A nossa saúde vai melhorando, o nosso humor vai melhorando. Por quê? Esse amargo que a gente acorda, né, e tá na boca, é o mesmo amargo, né, do boldo, da carqueja, da bardana, da alcachofra, do dente de leão, já para a nossa saúde. Olha que interessante que o nosso organismo faz com essas glândulas, né, que nós temos aqui debaixo da língua, né? Olha o que não faz por nós, né? Né, senhor Roberto? O frio não é o problema, hein? É a incerteza, né? Não. A certeza de que essa onda, que essa pandemia está acabando, graças a Deus está acabando. E logo todos nós já retomaremos, né, nossas atividades, os trabalhos espirituais, as viagens, os atendimentos presenciais. Enquanto isso, né, Maria Célia, nós vamos aprendendo aqui, né, falando com vocês ao mesmo tempo em todo lugar, né, em todos os lugares do planeta Terra. Né? Agradecer a todos do planeta Terra, todos vocês, olha que interessante, né? E vocês viram quantas pessoas que vocês passaram a conhecer através, né, dessas lives, né, dessas transmissões, quantas pessoas que vocês conhecem, né? Você vê que existe muita gente boa, né?
Né, Cláudia, né? Como acender as velas, em que lugar e altura. Veja só, na minha casa eu tenho um aparador. Sabe esses aparadores, né? Logo na sala, nós temos um aparador. E naquele aparador nós temos ali os copos de vela. Tá vendo esses copos de vela? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Por isso que a gente recomenda fazer as coisas, fazer direito. Olha aqui. Isso aqui é o copo de vela. Aqui, ó. A gente fala para vocês, não pode tirar todo o plástico, tá? Tira só aqui em cima, ó. Olha só, isso aqui nós tiramos, ó. Tira só aqui em cima, tá vendo? Do lado não pode tirar o plástico, porque senão a vela vai deformar. Aí as pessoas vão ficar impressionadas, tá? Salvo quando eles pedem para acender sem o plástico, mas aí eles avisam, tá? Aí quando eles querem mostrar como está o grau vibracional, mas isso com a ajuda deles, com a atuação deles no ambiente, para poder materializar algumas formas ou deformações que estão acontecendo na sua casa, né, no seu trabalho, alguma coisa assim, tá? Mas olha só, tira o plástico aqui em cima. Aí você coloca a vela aqui, ó. Olha só, protegida. Como a chama da vela de 7 dias, né? Ela para durar 7 dias, o pavio, entendeu? Ele tem que ir queimando exatamente 7 dias. 7 dias. Normalmente, quando a vibração está tudo certo, ela vai queimar, ó, sem problema, seguro. Se acontecer, por exemplo, vamos ver se que já aconteceu na minha casa, tá? Dessa chama, por exemplo, a chama ficar bem alta, já aconteceu. Nesse paviozinho assim, a chama da vela estava assim, dessa altura, quase 1 metro de altura. O que você tem que fazer? Nunca jogue água. É só você vir, ó, um pires, ou até mesmo com a mandala, ó. Mandala, ó. É só você vir e fazer assim. Abafou, acabou o oxigênio, acaba o fogo. Vocês entenderam? Nunca pode apagar a vela jogando água. Na hora explode. Já viram? Tem muita gente que vê aquele fogão, vai jogar água e explode. Então não precisa ficar desesperado. É só por isso que tem que estar no copo de vela. Tem gente que às vezes coloca em forma, né? Forma de bolo. Só que na forma do bolo você não consegue fazer isso. Aqui eu vou só fazer isso, ó. É muito simples. Apaga o fogo. Entenderam? É seguro, não é? E não corre nenhum risco. Aí depois você vai ver o que está acontecendo. O que você faz depois? Acende a mesma vela e vê qual vai ser a reação. Normalmente isso acontece quando a vibração está alterada em casa. Aí você faz uma prece, entendeu? Você anda pela casa, você vai começar a sentir a vibração do ambiente, para você não ter nenhum dissabor. Normalmente algum aviso. Por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas coloquem as velas no suporte adequado, né? Sabe, o improviso, ele nunca deve ser uma constância, né? Quando a vela dura 8 dias, né, Sr. Diego? É porque, veja só, está com alguma alteração vibracional e os espíritos, às vezes, estão com alguma dificuldade ali no ambiente. Quando ela queima rápido demais, também é a mesma coisa. Está havendo algumas interferências vibracionais em que a vibração com que você... Por isso tem que você, quando vai acender uma vela, você faz um pedido. Nunca pode acender uma vela de qualquer jeito. Principalmente quando é um objetivo espiritual. Quando você vai só para clarear, você pega uma vela palito comum, né? Você acende, ponto, acabou. Não tem problema, não é? É desse jeito. Tudo bem, André? Um abraço, meu amigo. Como é que está o filhão? Está tudo bem? A esposa está bem? Tudo bem, senhor Rafael Canizares, de Astorga? Tudo bem, povo de Astorga? Conheço Astorga, não é? Né, Diego? Entendeu? Então, pessoal, tudo vem... Sabe, nós somos cercados por uma multidão de espíritos, e essa multidão de espíritos, né, toda forma espiritual, ela emite ondas. Ondas, cada um, sabe, quando você sente a presença de alguém, não é? A gente sente alguma coisa, todo mundo sente. Um ambiente estranho, uma vibração estranha, uma energia estranha, cada um dá um nome. Cada um dá um nome.
para isso, né? Então a gente percebe. E se você perceber quando isso está acontecendo, tem alguma coisa errada no ambiente. O que tem que fazer? Entendeu? A prece. Gente, a prece é o nosso escudo de proteção, não é? O que você pode colocar no seu altar, ô Vanessa? Veja só. Normalmente aqui, veja só, que pelas nossas tradições, não é? Tudo bem? Cafelândia, no Paraná, conheço Cafelândia também, gente. Conheço, não conheço Paraupebas, pessoalmente. Torres, eu conheço Torres. Conheço Torres, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, o que nós colocamos lá na minha casa? O que eu tenho? Eu tenho essas duas mandalas, né? Ajuda aí, Júlia. Eu tenho essas duas mandalas, ó. Eu tenho lá no meu aparador essas duas mandalas. Isso aqui tem a ver com a nossa história, tá vendo aquilo que Jesus fala? O que está em cima assemelha o que está embaixo, o que está embaixo assemelha o que está em cima. E essa estrela, né? Alguns chamam de estrela de Davi, são dois triângulos. Aqui no meio é o olho de Horus, que representa, né, essa visão, né, o terceiro olho, o olho que tudo vê. E aqui nós temos 6 luas, né? 6 indicações das luas, a direção das luas, né? Essa mandala. Essa aqui foi a primeira que Dom Carlos Ramírez desenhou para a gente. É aquela que a gente faz lá na colônia, né? Na Eslava de Santa Sara, a cerimônia da mandala. Então nós temos essa mandala aqui lá no chão, lá na colônia. Nós temos a cerimônia da mandala lá. Se tiver aquela imagem aérea, fica muito bonita, aquela imagem aérea, tá vendo, ó? Desse jeito, tá vendo? Se tivesse que era uma que está de cima, né? Na sequência. Entendeu? Essa mandala. E essa aqui, tem essa outra também, isso aqui lá na minha casa eu tenho, isso aqui é a mandala dos símbolos. Isso aqui são todos os símbolos que estão aqui, são os símbolos trazidos pelos ciganos, né? Tanto os símbolos dos signos, quanto a roda, a estrela, a cruz de Ansata, a cruz de Malta, que eu também tenho lá na minha casa isso aqui. Tem uma pirâmide, eu tenho uma pirâmide, tá vendo? Porque nós viemos lá do Egito, né? Nós viemos do Egito. Dom Carlos Ramírez falou que nós começamos a crescer espiritualmente graças a Moisés. Moisés foi lá para poder tirar a gente daquela prisão espiritual que a gente se encontrava, né? A pirâmide. Eu tenho essa aqui, ó, essa cruz, a cruz Ansata, que representa o corpo humano, né? Essa aqui é a cruz Ansata. Eu tenho essa cruz Ansata também. Se você quiser, você pode colocar essa aqui também. Esse aqui é o que eu tenho lá no meu. Isso aqui, a cruz de Malta, né? Representa a nossa passagem lá pelo Oriente Médio, entendeu? A nossa passagem pelo Oriente Médio. Nós passamos por lá. E Dom Carlos Ramírez falou que não foi uma passagem muito boa, que nós aprontamos um fuá lá, criamos muita confusão, entendeu? E se você olhar pela Bíblia Sagrada, o que aconteceu no Oriente Médio, entendeu? A cruz de Malta representa isso. E nós temos aqui a esfinge também, né? Eu tenho uma esfinge também no meu altar. Então, mas aí, veja só, tenho também lá, eu tenho uma imagem de Santa Sara, aqui eu tenho alguma aqui. Eu tenho a imagem de Santa Sara também lá no meu altar, ok? Entendeu? Tem o senhor Henrique falando que gosta, né, de uma fonte de água, né, uma fonte d'água. Outra coisa que eu tenho lá na minha casa, pessoal, são esses vasos canópicos, né? Eu peguei todos. Então ele tanto serve como objeto de decoração, tá vendo? Isso aqui, ó, é o homem. Para quem quer conhecer o significado desses óleos que tem aqui, ó, que dentro tem um olhinho, tá vendo? Isso aqui foi trazido pela cigana Esmeralda. Isso aqui foi ela quem fez. Olha aqui, ó. Esse aqui é do homem. Aqui é a imagem de Santa Sara. Eu tenho uma imagem desse tamanhozinho no meu altar, de Santa Sara. Tem uma imagem de Nossa Senhora também, que eu ganhei, Nossa Senhora Aparecida, que eu ganhei de presente, eu coloquei lá também, no meu altar. Eu também tenho esse aqui, ó. O falcão. Esse aqui, ó. Isso aqui é o vaso canópico, né? Esse vaso canópico, eu tenho esse aqui também. Entendeu? Olha aqui, ó.
Aqui dentro tem um outro olhinho. De vez em quando eu uso, eu não uso sempre não, que ele falou assim, que era para as ocasiões que nós julgássemos necessários, né? Nós julgássemos necessários para resolver alguma coisa. Então, cada um desses vasos, ele tem um porquê, um significado. Esse aqui é o falcão, ok? Eu tenho aqui também, tá faltando o babuíno aqui, né? Esse aqui é o felino. Eu tenho aqui do felino também, esses vasos canópicos. Aqui dentro eu também tenho um olhinho. Também eu uso, de vez em quando. É um vaso muito bonito, tá vendo? Muito bem decorado. Eu tenho lá no meu altar também. E eu tenho isso aqui, é o babuíno. Esse é o babuíno também. Aqui dentro também, ó, tem um olhinho. Pode ver cada um de uma cor, né? E a essência deles é um negócio extraordinário, né? Que é engraçado que para cada pessoa ele vai modificando. Viu, ô Diego? No nosso site você encontra as explicações disso aqui, viu, Diego? Para quem quer saber o significado de cada um dos vasos canópicos, né? Entendeu? Tem aqui. Então eu tenho aqui. São 5 vasos, né? Só que aqui só tem 4. Está faltando do babuíno. Babuíno não, Não. Chacal. Está faltando do chacal. Você tem uma imagem do chacal aí, Arthur? Eu não tenho esse vaso canópico aqui no momento. Mas o Arthur vai mostrar para vocês aí o vaso canópico do chacal, que também tem um olhinho. Então eu tenho esses 5 vasos em casa. Normalmente as pessoas, vejam só, esse vaso é o do chacal. Esse é do chacal. Entendeu? Isso aqui eu coloquei no meu altar, tá? Hein, Maria Lopes? Tá? Né, Vanessa? Isso aqui eu coloquei. Se vocês quiserem, né? Viu, Renata? Cada um, veja só. Deixa eu explicar para vocês. Já que vocês estão perguntando, então vamos responder, né? Eu tenho 5, porque cada um deles, veja só. Por exemplo, o chacal. Para você passar no timo. Sabe o timo? É essa glândula que a gente tem aqui, ó. Na boca do estômago. Tá? Olha aqui. Aqui na boca do estômago nós temos um timo. Ok? Essa glândula aqui, ó. Se você apertar aqui, aqui é o entroncamento das artérias, né? É o entroncamento das artérias, ok? É para assimilar conhecimento, discernimento e indecisões, tá? O babuíno para passar no umbilical, para trabalhar a segurança emocional. O falcão passar na fronte, para trabalhar a visão e para planejar o futuro. Então sempre quando eu tenho alguma coisa, sabe, quando eu quero visualizar, né, as coisas que eu tenho que fazer, como os espíritos me passam as tarefas, eu tenho que visualizá-las, eu tenho que entrar na sintonia deles, entendeu? Então, para planejar o futuro. O homem, né, o ser humano aqui, né, é para passar na nuca, né, para ajudar no sistema nervoso, equilíbrio e estabilidade, né? Esse aí, o humano, né, o homem, né? Isso é para a gente manter o equilíbrio. Esse eu passo. Eu tenho aqui na minha sala também, passo esse óleo. O felino, para passar no coronário e cardíaco, tá? Coronário, a coroa, olha que o chakra coronário, e o chakra cardíaco, né? O coração, né? Para auxiliar nas conexões espirituais e fortalecimento da alma, né? Crença na vida após a morte. Entendeu? Então a gente usa, veja só, isso aí é uma coisa muito antiga, sabe, gente? Isso é muito antigo, né? Os antigos, vocês podem ver que sempre utilizavam muito os olhos, né? Isso seria trabalhar os arquétipos, né? O senhor Henrique conhece, né, senhor Henrique? Veja só, então é como a gente trabalhar, estimular os nossos centros de força, todos os nossos pontos de energia. Viu, Cris? É só entrar na nossa loja virtual. Nós temos aqui. A gente manda tudo bonitinho para vocês terem no altar. E como vai na explicação, aí vai de você, além de ser um objeto de decoração, não é?
além de ser os objetos de decoração, que ele é muito bonito, você pode utilizá-lo, porque está no seu altar, entendeu? Além, na minha casa eu tenho a Bíblia, né? Minha casa eu também tenho a Bíblia Sagrada também no meu altar. Bíblia não pode faltar. Não importa qual Bíblia seja, tá? Tem gente que tem a Bíblia católica, outros tem o Evangelho segundo o Espiritismo, outros tem a Bíblia evangélica. Não importa. Não importa. Tá bem? Só para vocês terem essa ideia, sabe, de como que eu faço, né? Isso é assim, é como eu faço, é o que eu tenho, tá? Mas aí vai de cada um, tá? Se você quiser, por exemplo, colocar uma imagem, né, de outra entidade, por exemplo, Renata em casa, nós temos também uma imagem lá de um orixá, que a Renata ganhou, tem lá uma imagem de um orixá também, que a gente coloca lá. O que mais? É isso. Santos de devoção, né? É o santo de devoção, né? Tem gente que coloca lá Santo Antônio, São Jorge, entendeu? Né, Diego? Você deixa a Bíblia aberta do lado da cama. Então, não tem problema. Então, se acaso alguém quiser, se vocês quiserem, né, Luci? Luci del Médico. Tá aberto? Tá certo, gente? Então, vamos fazer a nossa prece do amanhecer? Vamos? Todos juntos? Né, Simone? A gente sempre começa o nosso dia fazendo uma prece. Eu já fiz a minha prece em casa, então, aquilo que eu falei para vocês. Eu acordo, né? Assim que eu acordo, me levanto, minha garrafa de água está sempre lá. Está sempre lá, né? Então logo que eu acordo, vai meia garrafinha dessa. Isso é o que eu faço, tá? Se você quiser tomar a garrafa inteira também, não tem problema nenhum. Tá? Sempre eu me habituei a fazer isso. Então, por quê? Eu preciso cuidar da minha saúde. E assim depois, né, o meu altar eu faço desse jeito. Sempre faço a minha prece. Tá bom? Vamos fazer a prece do amanhecer? De São Francisco de Assis? Vamos? Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos quantos se aproximem de mim, sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja, amém. Essa prece nos acalma, né? Essa prece nos acalma, nos ajuda, né? Aí eu já vou lá para o sol, né? Já para a janela, já agradeço ao sol, assim, ó. Sabe, um segundinho que você fica ali, ó. Obrigado, sol, obrigado. Toda noite, né, eu sempre procuro a lua, Eu moro no 6º andar, né? Estou sempre procurando onde está a lua. E a lua esses dias, né, está esplendorosa aqui em São Paulo, quase sem poluição no ar. Então a gente consegue ver a lua. Muito linda a lua. Viu, dona Edna Aparecida? A vela do mês é a vela violeta. É a vela violeta, tá bom? É a vela violeta, né, Marli Barbosa, né? Hoje está um lindo dia lá em Encarnação, no Paraguai. Que legal, que lindo, né?
para quem mora ali em Foz do Iguaçu, quem mora aí no sul do Brasil, quem mora no nordeste do Brasil, né? Aracaju, né, é a primeira a receber os raios solares no Brasil, né? Não, tem também Rio Grande do Norte, né? Fica lá na ponta, lá em cima. Então, mas é que ela fica mais para dentro do oceano, né? Então a Lua ela vem assim pela linha do Equador, né? Então fica ali, né? É muito lindo mesmo. Olha lá. Daquela região ali, ó, recebendo os raios solares. Olha lá. Todas essas cidades nós vamos passar, ó. Queremos ir até São Luís, sabe? Eu tenho um sonho, sabe? Quando tiver condições econômicas, quando nós tivermos condições econômicas, nós vamos fazer um roteiro de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. A gente estica aí a 7ª, 8ª marcha do carro, chega até Fortaleza, de Fortaleza a gente estica lá para São Luís, aí de São Luís a gente desce para Teresina, de Teresina a gente desce ali para Palmas, de Palmas a gente desce ali para Goiânia, para Brasília. De Brasília a gente passa em Goiânia, de Goiânia a gente passa ali em Uberlândia, de Uberlândia a gente chega aqui em São Paulo. Oh, mas você pulou Mato Grosso, ó. É que Mato Grosso ali já é outro roteiro. Ali tem que ser um outro roteiro, né? Tem que ser outro roteiro ali. E de volta, né? E de volta. Né, Antônia? Bom dia, Rio Preto. Tá certo, gente? Veja só. Como nós estamos na Semana Santa, né, Maria? Juiz de Fora, né? Por que não, né? Como nós estamos na Semana Santa, veja só. É importante que a gente faça essa reflexão, né? Catrícia, no Mato Grosso, o dia está lindo e ensolarado, né? Isso é a vibração crística, gente. Isso é a vibração crística. É a vibração do Cristo, né? Que, sabe, eu sempre falo às pessoas que a maior dor do Cristo, né? A maior dor do Cristo foi de ver a nossa ignorância. E olha, eu vou te falar como nós, seres humanos, somos ignorantes, não é? Como somos ignorantes e como a gente não sabe reconhecer o bem. É difícil a gente reconhecer o bem, né? Veja como Jesus foi perseguido, né? Olha como Jesus foi perseguido pelas pessoas que diziam, né? Que diziam que acreditavam em Deus, né? Seu André Veiga, de Brasília, né? Um abraço aos brasilienses, né? Palmas, né? Iremos a Palmas, vamos passar em Palmas, né? Tocantins. Como nós não sabemos, como não conseguimos discernir o bem do mal. Sabe, eu fico impressionado de ver as manifestações, sabe, das pessoas, dos seres humanos, né? Né, Sr. Luiz, o pão de queijo aí não falta. Né? Nós vamos a Londres, vamos fazer um roteiro até Londres também, né? Então a gente passa ali, a gente vai ali em Portugal. De Portugal a gente dá um pulinho ali na Espanha. Na França a gente dá um pulinho ali na França. Na França a gente passa ali pelo Eurotúnel, né? Passamos pelo Eurotúnel, não é? E chegaremos a Londres, né? Chegaremos a Londres, pronto. Um dia nós teremos recursos para tudo isso. Um dia teremos. Então veja só. Merci beaucoup. Renata que sabe falar francês, viu? Renata sabe falar francês muito melhor que eu. Muito melhor. A Renata viveu muitas vezes, muitas vidas ali na França, né? A Renata viveu muitas encarnações ali na França, então ela tem uma facilidade muito grande, né, para falar francês, né? Está muito na alma dela, não é? Então veja só. Eu vejo que só quando Jesus, né, quando Jesus esteve aqui, as pessoas mais ignorantes, as descrentes, as revoltadas, que estavam insatisfeitas, né, com o império, insatisfeitas com as religiões, foram as que reconheceram Jesus. Foram as que reconheceram Jesus, gente. Olha que interessante. E os religiosos da época, né, e a situação, a oposição, né,
não soube reconhecer Jesus, achava que Jesus ele era um homem perigoso, porque Jesus ensinava honestidade, respeito, caráter, ensinava isso, ensinava as pessoas a não se corromperem. Se você for ver as parábolas do Cristo, ensina-nos a não nos corrompermos, a não nos vendermos, né? Good morning, Mr. Voltenius. Good morning, my friend. Então, nós vemos essa dificuldade que os seres humanos têm de reconhecer o bem, por causa do seu ego, por causa dessa vaidade, essa ânsia de um poder, onde não se pensa no bem maior. E Jesus ali, pensando sempre no bem maior, ele sofreu muito de ver como nós ainda estávamos tão atrasados, e não soubemos reconhecer, mesmo Jesus curando paralíticos, fazendo cegos de nascença andar, cuidando dos obsidiados. E em nenhum momento Jesus falou mal dos imperadores, Jesus falou mal dos soldados, Jesus falou mal dos sinedritas. Jamais. Eu sempre observo, veja só, como eu acompanho ali, muitas perguntas, né, dali do YouTube. Até teve uma senhora, quando ela estava falando, Gilberto, eu fiz ali o orçamento da loja, mas o frete ficou muito caro. Então, quando o frete ficar muito caro, pode ser que seja algum erro. Aí, entre em contato pelo nosso WhatsApp, tá? Para você poder receber as coisas. Então, a gente vai observando, veja, eu acompanho ali no YouTube, eu vejo muitas perguntas ali, a gente vai instruindo, né? Nós vamos instruindo ali os nossos colaboradores a responderem direitinho, né? Eles perguntam tudo para a gente, vão perguntando quais são as dúvidas que as pessoas têm, não é? E nós vamos respondendo ali pelo WhatsApp, ajudando a resolver essas coisas, né? Às vezes a gente recebe, né, algumas críticas assim, sabe? Mas só que não são críticas, né? São ofensas, né? Mas ofensas assim que chegam a doer na alma, né? Chegam a doer na alma. Eu falei, puxa vida, mas essa pessoa não me conhece. Ela não me conhece. Por que a mensagem, né? Por que a mensagem, sabe, trazida pelos Espíritos através, né, da nossa mediunidade, através por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes. Eu esqueci de falar da ferradura. Mas a ferradura eu tenho na porta da minha casa, tá? O Júlio colocou aqui. A ferradura está na porta da minha casa. Até pedir para a Renata, se a Renata estiver me ouvindo, se ela puder fotografar lá a ferradura que eu tenho na porta da minha casa, que eu mostro para vocês. Entendeu? Essa aqui é daqui, né? Essa ferradura é daqui. Então, eu fico ali, sabe, diante dessas ofensas, eu vejo que realmente as pessoas, elas utilizam-se, sabe, de uma palavra que hoje está em moda, né? Essa questão por causa do impeachment, né, da Dilma, né? Utilizam-se muito dessas palavras pesadas, né? Muita gente foi contra, né, aquele impeachment, então utilizam dessas palavras, né, para ofender a gente sem nos conhecer, sabe? Utilizando-se de um materialismo ateu, dizendo-se ser espírita, dizendo ser espiritualista, sabe? E ficam bem incomodados com a mensagem, não é? Que são trazidas pelos espíritos, que puxa a gente a responsabilidade. Os espíritos, quando as mensagens são duras, é porque se está ofendendo, veja só, é que a mensagem está ofendendo a mensagem, é porque foi lá bem, sabe, na ferida, né? Tocou na ferida, porque todas as mensagens que os espíritos trazem para a gente, é para a gente corrigir o que a gente tem de errado, é para a gente corrigir o que a gente tem de errado em nós, e melhorar o que nós temos de bem. Então, sabe, quando eu vi isso, eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito triste mesmo com isso. Falei, meu Deus do céu,
Então eu preciso, veja só, ver o que eu estou fazendo de errado. Eu vou me analisar. Aí eu vou ouvir a mensagem, né? Eu ouço a mensagem, porque a mensagem fica ali, o vídeo, como o vídeo fica exposto, então, o vídeo que ofendeu a pessoa, fica ali, né? Então, dentro daquele vídeo, que as pessoas às vezes descem a lenha, né? Descem a lenha mesmo, né? Então eu vou ouvir e falo assim, mas o que pode ter ofendido? Que às vezes as pessoas falam, mas isso é uma mensagem comum. Mas o que é uma mensagem comum? Se você for ler a mensagem, as parábolas do Cristo, fala, puxa vida, são mensagens assim, são mensagens de elevação, que nos chamam a responsabilidade. Jesus utilizava-se do verbo daquele tempo, de 2000 anos passados. E nós vamos vendo que a forma de nós nos comunicarmos, ela vai mudando. Ela vai mudando, porque nós vamos evoluindo, vamos aprendendo. Aí eu vou ver que a mensagem, pessoal, ela apenas chama-nos a responsabilidade, nos chama a responsabilidade, para que a gente se corrija, só isso. Nós não trabalhamos a crucificação de ninguém, nós não ficamos falando, você vai para o umbral, você vai se ferrar, você vai para o inferno, o diabo vai te arrastar para lá, você está com o diabo, você está com isso, com aquilo, de forma alguma. Quem somos nós para poder julgar as pessoas, né? Aí um dia, né, eu estava lá assim, meio acabrunhado, estava triste mesmo, né? Até ontem à tarde, né? Eu recebi assim, uma carga de uma vibração, sabe, tão ruim, sabe, diante de algumas coisas que a gente pede para que as pessoas possam ajudar a casa, que a casa consiga se manter. Então algumas pessoas ficam ofendidas, né? Ficam ofendidas porque a gente às vezes está pedindo ajuda para as pessoas. Então quando a pessoa fala assim, quando você precisa, fala assim, olha, não é pouco não, porque as despesas aqui são muito altas, mas são muito altas mesmo. Então as pessoas não têm ideia, né? Aí o Ramires estava, olha, o caminho é esse, você continue fazendo a sua parte, continue fazendo com que as pessoas façam caridade, olha, perseguição é fator de vitória. Quando você está sendo perseguido porque você está fazendo bem, e as pessoas procuram pelo em ovo, é porque o caminho está certo. Então, sabe, quando eu estou errado, o primeiro a vir dar uma paulada na minha cabeça é o Ramires. Ramires é o primeiro a vir chamar a minha atenção. Ele me chama a atenção. O doutor Adolfo Schultz, ele me chama a atenção, que dói às vezes muito mais do que quando o Ramires vem. O doutor Adolfo, né, ele pega assim, sabe, com luvas de pelica, né? Bem tranquilo. O doutor Adolfo nunca esteve alterado em momento algum, nunca esteve alterado. Sempre, sabe, com aquela paciência, aquela calma, e vem e me chama a atenção aos erros que eu estou cometendo, para que eu possa, né, corrigir, para que eu possa corrigir, não é? Né, senhor Mário Silva, né? A dor está presente onde o amor está ausente, né? Né, dona Maria? Com a maior das educações. E o Ramires já chega chegando, né? Ramires já chega chegando, né? Então, sabe, às vezes a gente vê algumas reações, né? A gente vê algumas reações, é assim que eu fico pensativo, né? Eu fico muito pensativo mesmo, sabe, sobre aonde que eu estou errando. Então eu quero me corrigir. Por isso que eu quando as pessoas vêm me criticar, eu vou analisar. Na hora eu fico triste, chateado, como qualquer pessoa. Mas eu vou analisar, eu faço a minha prece, eu peço ajuda a eles, e sempre vem alguém para me ajudar. Sempre vem alguém para me ajudar. Foi perguntado aí, né, que quem muda de país está fugindo da missão. Não está fugindo da missão. Quando você lê o Evangelho, você pode ver que Jesus falou da missão dos 70, não é? E Jesus preparou os apóstolos para quê? Para que eles fossem a Roma, fossem para a Ásia, fossem para todas aquelas regiões, e com os recursos que eles tinham em mãos, eles iam para todos os lugares aonde era possível ir. Então tinha alguns lugares que eles não conseguiam ir. Foi aonde Jesus pegou e chamou quem? Paulo, né? Saulo, né? Que
Saulo, ele mudou, né? Em vez de ser Saulo, chama Paulo, que é a mesma coisa, por causa das regiões diferentes, de onde estavam, dos países diferentes, das regiões diferentes. Então, pessoal, Jesus preparou os 70, né? Mais de 70 discípulos depois, para que eles fossem ao mundo pregar o Evangelho. Então, pessoal, às vezes você vai para um país, não é, João Paulo? João Paulo, né? Seu nome, né? Às vezes você vai para um país e no lugar onde você está, você faz a diferença pela sua personalidade, não é? Pela sua personalidade, você ajuda as pessoas. Pela sua fé, você começa, né? Você começa, veja só, você começa a ajudar as pessoas a que elas busquem, né, Janaína? Porque elas busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E através dessa curiosidade, mesmo que seja por curiosidade, mesmo que seja assim, a título de busca científica, né? Mesmo que seja por busca científica, cada um de nós, veja só, tem uma missão a desenvolver. Então, não importa onde você esteja. Você pode estar no Japão, né, Solange? Já morei 14 anos no Canadá, entendeu? E está desenvolvendo sua missão, né? A Simone, né? Se você já viveu na França na sua vida passada, todos nós passamos pela França, pela Itália, pela Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Rússia. Nas nossas últimas encarnações, né? Nós viemos de lá. Nós viemos de lá. Então, Jesus, pessoal, ele foi acrescentando, pessoal, algumas coisas, como disse ali o nosso amigo Gasparetto, foi mudando, assim, alguns nomes, por causa da conjunção astral, né? Teve, sim, algumas mudanças, sim, para que eles pudessem, né, se fortalecer, por isso que através da numerologia, né? Quem conhece numerologia, sabe o porquê, até da importância, né, da questão do desenvolvimento da vida. Vocês podem ver que alguns cantores, eles, depois que têm alguns problemas, eles buscam, né, buscam conhecimento, eles não falam, né, mas eles mudam os nomes, né? Eles mudam os nomes para dar um número que traz sucesso, que traz dinheiro, traz reconhecimento, não é? Né, dona Maria Célia? E assim a gente vai se desenvolvendo. Então, pessoal, o conhecimento espiritual nos liberta. O conhecimento espiritual, gente, não é para a gente mudar a religião que a gente tem. O espiritismo, eu posso dizer o espiritismo, e todo esse espiritualismo é para a gente entender o porquê até da necessidade das crenças religiosas aqui. Inclusive, a gente consegue entender, depois que passa essa chateação, a gente vai ver o grau de conhecimento que as pessoas têm, não é? O grau de conhecimento que essas pessoas têm, e vamos vendo a capacidade de entender essas coisas, não é? Que a gente vai tendo. Tem pessoas que entendem fácil, mas tem pessoas que não querem nem ouvir, Muitas dessas pessoas que, principalmente que são perseguidores, nada mais são do que aqueles mesmos inquisidores, sabe os inquisidores? Aqueles que perseguiram, o pessoal falou assim, né, os religiosos, não, perseguiram os médiuns, perseguiram as pessoas que faziam benzimento, perseguiram as pessoas que usavam das plantas medicinais para fazerem cura. Eram essas pessoas que eram ali presas, né, pela Inquisição. O pessoal até tem alguns que chamam Santa Inquisição, né? Perseguição cruel, uma perseguição cruel, para tentar sufocar, sabe, a ideia da evolução espiritual, do esclarecimento espiritual, né? Entendeu? Né, seu Luciano Leonel? Né, Alessandra, você está na China há 17 anos, não se acostuma, né? Então, vai chegar a hora de você mudar. Vai chegar a hora de você mudar. Entendeu? Daqui a pouco chega a hora, não se preocupe. Vocês entenderam? O importante, veja só. Viu, seu Henrique Gasparetto? Alguns de nós, veja só, nós passamos, né, por essa mudança onde existiam
Houve três ciclos, já houve duas mudanças aqui no nosso planeta. Antigamente, muito antigamente, existia a Pangeia, né? A Pangeia é o que hoje nós chamamos a junção de todos os continentes. Como o nosso planeta precisa evoluir, e as pessoas, né, do planeta precisam evoluir, então, pessoal, conforme a gente alcança um grau de conhecimento, né? O grau de conhecimento, né, dona Elvira, é assim, ó, ferradura assim, tá? Quando a gente alcança, né, um grau de conhecimento, a gente começa a achar que é Deus, né? Né, Paulo? Era um continente único, né? Então a gente começa a achar que é Deus, como hoje muita gente, elas acham que são Deus, que elas podem mandar na vida das pessoas, que elas podem comandar, sabe? Não existe o livre-arbítrio, né? Existe uma imposição da vontade de alguns que te aprisionam. Aprisionam na crença, aprisionam no trabalho, aprisionam pelo medo, né? Então, quando houve a Pangeia, às vezes as pessoas pensam que só viviam pessoas primitivas lá. Não. A tecnologia existente naquele tempo era mais avançada do que hoje nós temos. Até foi falado sobre a questão do 5G, né, que diz que vai causar uma revolução na comunicação do mundo, né? Mas o que a gente menos vê é que as pessoas se comunicam. E lá na Pangeia aconteceu isso. O que aconteceu? Uma guerra termonuclear. Então houve que milhões e milhões de pessoas naquele tempo, né? Né, Marcelo Rodrigues? Entendeu? Houve essa guerra, milhões de pessoas desencarnaram. Aqueles que estavam presos na maldade foram convidados a se retirar, foram para outros planetas. Já ouviram falar do tal do Nibiru? Então, esse Nibiru já está fazendo esse favor faz tempo, né? Faz esse favor, porque faz parte, né, do ciclo dele, né? Da rota dele, diante da estrela, né, que ele está circundando, recolher essas pessoas. Então, muita gente daquele tempo, no tempo da Pangeia, foi embora, e muitos ficaram. Aí o que aconteceu? Como a Terra estava contaminada pela radiação nuclear, o que aconteceu? Houve uma separação dos continentes. Criou-se 2 continentes, né? A Atlântida e a Lemúria. 2 continentes. Já existem exilados da Terra lá, ô seu Valtênio? Sim, existem muitos terrícolas lá, né? Entendeu? Porque os maus daqui ainda não foram para Nibiru, viu, seu Marcelo? Mas eles estão indo. Você pode ter certeza que os que estão desencarnando aqui, não têm condições de ficar aqui, já ganharam a passagem, não é de primeira classe, viu? Então, eu digo não só os maus, né? Os ignorantes, né? Os ignorantes. Esses não reencarnam mais aqui. Não reencarnarão mais aqui. Então, olha só, aí existiu o quê? A Atlântida e a Lemúria. Né, Paula? Lembrou do churrasco de Brontossauro, né? Então, só aí criou-se esses 2 continentes que estavam submersos, vieram, né, conforme o eixo da Terra foi inclinando, formou-se esses 2 continentes, Lemúria e Atlântida. O que aconteceu ali? Através das naus, né, através de pode-se dizer, uma arca de Noé, aqueles que estavam ali na Pangeia foram conforme a Terra foi promovendo essa inclinação do eixo, né, o oceano foi encobrindo continente, foi descobrindo outras terras que estavam no fundo do mar, descansadas, terras férteis. Por isso que Jesus fala, né, que virá um novo céu, uma nova terra. Perceberam como Jesus estava e está certo? O que aconteceu foi isso. Então começaram tudo de novo. Aí vieram lá os capelinos, né? Os capelinos nos ajudaram, né? Aqueles que vieram de capela para evoluir, nos ajudaram a trazer progresso à Terra. Além daqueles que já estavam na Terra, os espíritos começaram também a reencarnar, esses espíritos evoluídos começaram a reencarnar, não é? Para a gente evoluir. O que aconteceu? Nós evoluímos.
nós evoluímos. O que aconteceu de novo? Nosso ego, nossa vaidade. Como nós somos um planeta primitivo, se você olhar o formato, né, e as condições de vida que tem aqui no planeta e ver os outros, é que a gente não tem a visão de como realmente é Marte, como é Vênus, como é Saturno, como é Urano, como é Netuno. A gente vê pelos olhos materiais, nós não conseguimos vê-los espiritualmente diante do progresso que existe lá. Existe lá. São planetas lindíssimos, belíssimos. A gente apenas enxerga os desertos. Enxerga apenas deserto, fala, não tem água, não tem isso, aquilo. Mas os habitantes de lá não precisam da água que vem do subsolo. Eles retiram todos os nutrientes do ar que eles respiram, não é? Do ar que eles respiram. Então, na Atlântida, né? Aqui na Atlântida e na Lemúria, veja só, o que aconteceu? O progresso veio. O progresso veio. Como veio o progresso? Veio o quê? Essa riqueza desmedida, veio o exagero, começaram com a história de aborto novamente, sabe? Vamos matar quem não nasceu? Vamos impedir de nascer aqueles que precisam nascer? O ego, a vaidade, ou, sabe, essas condições horríveis. O que aconteceu? Desenvolveram-se tecnologicamente e, mais uma vez, houve tudo, gente, tudo que você imagina que existia, que existe hoje, já existiu há muito tempo, há mais de 25 mil anos. Isso aconteceu há mais de 25 mil anos. Isso acontece a cada ciclo, né, de 25 mil anos. Tá bom? Então, o que aconteceu? Outra guerra termonuclear. Olha que interessante. Outra guerra termonuclear. Então, já foi feita uma limpa naquele tempo. Nessa segunda geração de espíritos ali, teve que fazer uma limpa. Então, pegou o lixão, vai lá para Nibiru. Vai lá. Outros planetas intermediários, menos evoluído que a Terra, vão para lá. Sabe, gente, não existe morte. Não existe morte, né, senhor Valtenes? Esses terrícolas, né? Pelo amor de Deus, né? A gente só apronta, né? Pelo amor de Deus, viu? Então, veja só, o que aconteceu? Foram para esse outro planeta e lá se adaptam, né? Vão se adaptando à vida lá. Exatamente como a gente vê no livro, nas explicações de Edgar Armond, né? Que aqueles seres que vieram da capela ficavam olhando no céu com aquele olhar perdido, né? Perdi meu paraíso. Sabe a história de Adão e Eva, né? Que saíram do paraíso? Sabe quando está lá na Gênesis, né? Perderam o paraíso. Exatamente o que aconteceu. Perdemos um paraíso. Hoje a Terra, gente, se você analisar a Terra hoje, tecnologicamente, tem tudo de bom, gente. Tem tudo de bom para a gente viver em paz. Se nós, veja só, olhássemos mais para a vida aqui na Terra, em vez de nós nos preocupássemos, sabe, em juntar riqueza, a riqueza que existe hoje acabaria com a miséria, acabaria com a doença, acabaria com a fome, acabariam com essas cidades superlotadas, enquanto há muitos lugares vazios no planeta. Além dos lugares vazios em terra, há condições, né? Há condições, veja só, há condições de se ter cidades, por exemplo, no oceano. Hoje nós já temos tecnologia, por exemplo, para criar cidades no fundo do mar. Como existem cidades no fundo do mar. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ali não é desabitado, ali não é um lugar para ver peixe apenas, entendeu? Não é assim. Então, olha só, o que aconteceu? Essa guerra termonuclear, não é? Aconteceu novamente o mesmo erro. Aí o que aconteceu? Outra inclinação do eixo da Terra. Por quê? Como a Terra estava contaminada por muita radiação, que é o que acontece, imagina uma guerra termonuclear. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 2 bombas nucleares que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Até hoje existem lugares lá com efeitos de radiação. Os efeitos da radiação
naqueles lugares onde aquelas bombas caíram. Então você imagina um planeta, os continentes, não é? E como você percebeu que todos os banhos que a gente faz, a gente coloca sal grosso, a água do mar é salgada, né? Então, o mundo precisa de um banho. Sabe esses banhos que a gente fala para vocês? Precisa de um banho. Aí vem as árvores, vem tudo, né? E mistura tudo aquilo e forma-se um banho para a humanidade. A humanidade precisa daqueles banhos, sabe os banhos que nós falamos? Descarrego. Banho de proteção, de descarrego, né? Descarrego, essas coisas, é o que o planeta faz. Se você vai prestar atenção na formação dos outros planetas e no planeta Terra, você pode perceber que o eixo da Terra ainda vai inclinar mais uma vez. O eixo da Terra vai inclinar mais uma vez. Como esses malucos, né? Olha lá o Henrique falando que o Japão deslocou, né, alguns quilômetros. Isso é verdade. Tamanha força, sabe, da bomba, né, que explodiu ali, né? Uma coisa impressionante. Então você imagina isso acontecendo a nível de planeta. Que é o que esses malucos daqui, os malucos, que estão hoje dirigindo, né, o nosso planeta, querem fazer. Não se assustem, né, quando se fala de terceira guerra mundial, entendeu? Essa guerra termonuclear, gente, que vai acontecer. Não é? Que vai acontecer. Infelizmente, gente, vai, porque o ser humano ele é insensato. Com tanta coisa boa que se tem, o ser humano é muito insensato. É muito insensato. Então, quando a gente fala de Nibiru, quando a gente ouve falar, vai haver intervenção cósmica no planeta Terra. Vai haver. Vai haver, porque aquele sabe que não tem nada a ver com essa guerra, aquele que tem nada a ver com essa loucura humana, não vai sofrer nada. Não vai sofrer absolutamente nada. Sabe, existem seres que habitam esses planetas que irão ajudar aqui a resgatar, as pessoas que não tem nada a ver com essa história e depois recolocá-los aqui. E aqueles que chegam assim, olha, você não tem mais condições de viver aqui, serão colocados nessas naus, né, nessas naves, e olha, passagem, olha aqui, passagem, ó, o navio está indo, vai lá. Aí que vão lá para esse planeta e recomeçar. Não existe morte. Não existe morte. Não existe morte. Existe, pessoal, o corpo pertence à Terra. O corpo pertence à Terra. Não é? Então aquele que é o pó, não é o pó que retorna, como diz lá no Evangelho, Jesus fala, né, seu Delavecchia? Briga por causa de religião, gente. Olha que absurdo. Briga-se por causa de religião. Credo. Viu, seu Valtênios? Mas o Chico não falou que vai ter uma guerra nuclear depois de 50 anos. Só começou, se você prestar atenção, depois que completou 50 anos, começou a vir toda essa encrenca. Começou a vir essa encrenca e começou a mudar a vibração do planeta. Então isso pode acontecer? Pode. Porque toda a guerra ela começa, porque primeiro começa o quê? A guerra comercial. A Primeira Guerra Mundial foi assim. Aliás, todas as guerras foram assim. Questões comerciais, ó, din-din. Quem manda? Sou eu ou você? Briga por poder. E nós vemos hoje, né, que está havendo uma disputa pelo poder, quem manda na Terra. Quem manda na Terra. Se vocês prestarem atenção, tudo está acontecendo nessa guerra que nós estamos enfrentando hoje, não é? Né, Rosina? Somos tranqueira, né? Nem todos, né? A gente está aqui tentando se corrigir, está tentando não pecar mais. Né, Márcia? Bom dia, né? Que bom que tem vocês, né? Não faz muito tempo que achou. Que bom, seja bem-vinda. Então, olha só, o que vai acontecer é isso. Infelizmente, os seres humanos são insensatos. São insensatos. E toda guerra começa por causa de guerra econômica. Assim, pessoal, qualquer país poderoso se sente ali ameaçado, ele vai à guerra. Né, Rosana? Nós estamos no vinagre. Nós estamos no vinagre. Então, o que a gente tem que fazer? Saber o quê? Que existe comando no planeta. Existe Deus, existe o Cristo. Existe o Cristo.
Por isso que a gente fala, vai haver uma nova inclinação do planeta Terra. Virá sempre o quê? Um novo céu, uma nova terra. Por isso que a gente fala, às vezes as pessoas falam sobre os tsunamis, né? Os tsunamis que, segundo, né, os cientistas é que falam disso, gente. Não são só apenas os profetas, os médiuns, não, porque médium, né, é muito doido, né? Todo mundo fala, médium é doido. Esses doidos aí, entendeu? Não leva a ser gente louca, não vai acontecer nada, não. Mas tudo aquilo que os médiuns falavam naquele tempo, né, aconteceram. Só que naquele tempo eles falaram que era o quê? Que eram profetas, que era o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo falava através de pastor, ou que o Espírito, né, de luz, né, os anjos falavam através dos padres. Gente, para mim é a mesma coisa. São médiuns que estão nas igrejas evangélicas, são médiuns que estão na igreja católica, para mim é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Entendeu? Então que a gente, veja só, tem que saber disso. Quando a gente fala que vai haver tsunamis, gente, infelizmente vai. Aonde chegarão esses tsunamis? A gente sabe aonde vai chegar, né? A gente sabe como tem muitos continentes hoje onde tem muitas armas nucleares, principalmente, gente, no hemisfério norte, é o que mais vai sofrer. Se a gente parar um pouquinho e prestar atenção, as bombas nucleares estão todas no hemisfério norte. Vocês lembram que nós falamos que da linha do Equador, pessoal, não é uma linha imaginária, é um campo magnético. Você pode ver que os oceanos na linha do Equador, vai para as ondas, né, as marés vão para um lado e vão para o outro, para o norte e para o sul. Não é? Né, senhor Henrique? Já existe um novo mapa mundi psicografado, já existe mesmo. Já existe. Entendeu? Até hoje, né, Silvia, não entende quem é o Espírito Santo. Mas, gente, isso aí, eu acho que, sabe, eu penso assim, discutir sobre as manifestações espirituais é o mesmo que perguntar, né, quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Quanto que cabe, Júlio? Já que você tentou contar? Não. Então, é perder tempo. É perder tempo discutir ou querer comentar com a pessoa. Eu não me importo com isso, entendeu? Então, veja só, a gente sabe que isso vai acontecer. Nosso amigo que mora nas Ilhas Canárias, ele sabe disso, né, que eles monitoram lá as Ilhas Canárias constantemente, que existe, né, uma previsão de que aqueles vulcões lá nas Ilhas Canárias é que vão provocar esse mega tsunami. Os cientistas é que falam disso, gente. Que vai afetar a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Todo o litoral. Todo o litoral. Todo o litoral. Por isso que a gente tem que estudar. Para quê? Para a gente não ser pego de surpresa, gente. Medo de viver, medo de morrer. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, né, senhor Lima? Esse dia eu falei para o Júlio aqui, Júlio, eu sei o dia que você vai morrer. O dia que chegar o fim da sua vida, você vai morrer, Júlio. Pronto. Você vai deixar esse corpinho aqui e vai embora para o mundo espiritual. Retornar ao mundo de origem, não é? É. São Paulo vai ser atingido? Não, aqui onde eu estou vai virar um aquário. Claro que vai ser atingido, que veja só. O que vai acontecer, gente, além do tsunami, vai haver a inclinação do planeta. Vocês entenderam? Inclinação do planeta. É o que vai acontecer. Então a gente tem que se preparar mentalmente. Temos que se preparar mentalmente. Né, André? Misericórdia, né? Santa Rita de Misericórdia, que nos ajude a enfrentar todas essas dificuldades, né? Então, sabe, gente, nosso planeta não está maravilhoso? Fala a verdade. Olha, gente, eu estou falando com vocês no mundo inteiro. Gente, estou falando com pessoas da China, da França, da Itália, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, do Paraguai, aqui em todas as regiões do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos. Rosimeire? Está melhor ir para Pouso Alegre. Do Japão, né, Andréia? Entendeu? Isso há pouco tempo era impossível, né, Gilberto? Impossível. Gente, o seu Renê, fugir. Mas fugir para onde? Para onde nós vamos fugir? Só se for para Marte.
Só porque até a Lua vai ser afetada. Vocês sabiam? Agora eu vou falar umas coisas para vocês aqui. Vocês sabiam que aqui no planeta Terra existiam 3 luas? Vocês sabiam que nós tínhamos 3 luas? Vocês sabiam disso? Eu não sabia, eu aprendi isso com o Ramires. Conforme foi acontecendo, né? Essa inclinação, né, senhor Renner? Senhor Renner e senhor René, você sabe que existiam 3 luas, né? Né, Márcia? Tocantins é um dos lugares privilegiados, né? Bom dia, Cosmópolis. A Cosmópolis é aqui pertinho de Limeira. Existiam 3 luas. Então, gente, a gente não tem para onde fugir. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Austrália também. Né, senhor Marcos Rosa? Austrália, gente, olha só. Né, senhor Marcos? Para todos os lugares, gente. Então, o que a gente tem que fazer, gente, você tem que saber o seguinte. Primeira coisa que você tem que saber. Antes de você pensar em salvar seu corpo, pense em salvar sua alma. A alma que vai subsistir a tudo isso, né, Luciano? Da Alemanha, olha só. De João Pessoa, Americana. Não, já falei para você, eu tenho muitos parentes americanos, né? Araçatuba, Ituiutaba. Não é, gente? Né? Porto, Portugal. Sabe, gente, sabe aquela história de Noé? Sabe, se você não tiver que passar por nada disso, né? Sabe o que vai acontecer naquele momento? Sabe, um dia, uma semana antes, vai dar uma loucura em você. Ah, quer saber, eu vou lá para o Brasil, vou lá para tal lugar. Pronto. Sabe aquele negócio? Quando o espírito chega e fala, sabe quando os espíritos pegavam, quando foi tirar lá os apóstolos da prisão, sabe que Pedro, os apóstolos foram presos, né? Está lá no Evangelho, eles foram presos. Aí o anjo foi, fez lá os soldados dormirem, né? Ó, dorme aí. Botaram os soldados para dormir, os guardas, né? Os anjos foram lá, abriram a cela e os apóstolos saíram de lá, né? Então, sabe, aprenda uma coisa, entendeu? A gente tem que entender que nós somos espíritos, estamos evoluindo, e assim como a vida, né? A vida, pessoal, o espiritual, gente, é a condição próxima da nossa existência. Não é? Sabe, são questões evolutivas, sabe? Nossa evolução começa no mineral, passa pelo vegetal, entra pelo reino animal, não é? Entra pelo reino animal. Do animal, para evoluir, nós vamos reencarnando como seres humanos, né? O reino hominal. Do hominal, o próximo passo, espiritual. Aí, gente, o espiritual, você olha esse universo de meu Deus, sabe? Você olha assim para o céu, olha para todos esses planetas, Jesus falando, né? A casa do Pai tem muitas moradas. Já pensou você, em espírito, você pegar uma dessas naves, né? Como está lá, né? Ah, vou lá para o outro quadrante do universo, vou fazer um curso de aperfeiçoamento. Já pensou? Mas a gente tem que evoluir, veja só, nós temos que evoluir, sabe, do jeito certo. A gente não pode pular etapas. Por isso que é importante, veja só, nós aprendermos a cuidar da alma, porque o nosso corpo, gente, ele reflete o nosso estado espiritual. Essas doenças que a gente tem, elas estão impregnadas em nós. Nós somos espíritos. Nós pegamos emprestada essa roupa aqui, chamada corpo, né? Nós estamos aqui, né? Né, seu Zé Vitor? Nós estamos aqui emprestado com esse corpinho, esse belo corpinho que a gente tem, é a roupa emprestada, que Jesus passou lá no guarda-roupa, né? Pedimos lá para Jesus, pode emprestar uma roupa para eu continuar a evoluir lá na Terra? Jesus, claro, meu filho, só que cuide bem dessa roupinha. Vai ter que prestar conta dela. Você tem que prestar conta do bom uso do corpo. Por isso que suicida, gente, quando ele mata o corpo, ele é responsabilizado.
Por isso que por nenhum dos motivos que as pessoas estejam enfrentando, a maioria das pessoas se suicidam por causa de rejeição ou porque perdeu dinheiro. As pessoas se suicidam por causa disso. Ou por causa de uma paixão mal resolvida, né? Ou porque perdeu dinheiro. Né, Carla? Carla Silva. Essa bela roupinha, né, que nós temos, né, chamada corpo, né? Romy Queiroz, né? Então, o corpo, nós tem que cuidar. Tem que cuidar. Nós temos que cuidar do corpo, porque ele nos foi emprestado para nós darmos prosseguimento à nossa evolução. Por isso que sempre quando a gente fala a vocês, ó, tudo que você for fazer, faz primeiro uma prece. Né, André? Se o corpício está meio judiado, vamos ajudar a ficar bem. Tem que cuidar da saúde, gente. Temos que cuidar do corpo, porque a gente não pode desdenhar do corpo que tem. Não podemos desdenhar do corpo que tem. Você tem que cuidar do seu corpo. Tem que cuidar, mas para que o seu corpo fique bem, você tem que se cuidar intimamente. Sabe, eu me amo, eu me quero, eu sou apaixonado por mim. A Dalene, eu estou levando arroz doce. Danou-se. Meu Deus. Ai, meu Deus. Suicida depois vira obsessor? Não. Obsessor normalmente é uma pessoa maldosa, uma pessoa que quer se vingar de alguém. Normalmente o suicida, ele é tratado como doente. Depois que ele passa o período dele, sabe, para onde ele quis ir, para o Vale dos Suicidas. Ele é resgatado, vai para o hospital, onde lá os médicos e as enfermeiras, as médicas, né, ligados à falange de Maria Santíssima, né, ligados a essa falange de Maria, vão ajudar o espírito a que ele se recupere. Por quê? Porque ele cria uma deformação. Se a pessoa se enforca, depois ela vai ter sérios problemas respiratórios, vai ter sérios problemas na garganta, vai ter sérios problemas de dores de cabeça. Se a pessoa dá um tiro, por exemplo, no ouvido, vai nascer com sérios problemas no cérebro, até com uma deformação no cérebro, pode nascer sem audição. Tudo isso, se a pessoa ingere veneno, ela vai nascer com problemas sérios estomacais, as problemas graves no estômago, no intestino. Né, senhor Henrique, né? Existe o obsessor encarnado, né? A maioria está encarnado, né? Viu, André? Não, veja só, pode ter se enforcado, às vezes foi afogado. Tem muitos problemas respiratórios que as pessoas têm porque desencarnaram afogados. Quem vira obsessor, viu, Silvia? São justamente essas pessoas que querem se vingar de você. Inimigos. Por isso que Jesus fala, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está no caminho. Corte, né? Corte, sabe aquele negócio? Não provoque nunca a ira de ninguém. Não provoca a ira de ninguém. Entendeu? As coisas, gente, em Deus são muito simples. Por isso que quando a gente fala para vocês, olha, a partir do momento que você começa a cuidar da sua alma, não é? O seu corpo, ele começa a reagir. Porque quando a gente cuida da alma, quando nós cuidamos da alma, nós damos likes, né, Júlio? Tem que dar like, gente, não esqueça. Não é? Quando nós cuidamos da nossa alma, isso reflete em todos os resultados da nossa vida. Mas em todos. Uma pessoa, quando ela está bem com ela mesma, ela está bem no trabalho, está bem no relacionamento, porque ela está bem com ela. Por isso que a gente fala, não são os outros que vão nos fazer feliz. Somos nós, pelo nosso estado de espírito, que nós vamos exalar felicidade. Nós vamos exalar felicidade. E conforme nós estamos felizes, nós vamos atrair quem? Essas mesmas pessoas, sabe? Que têm esse mesmo grau de vibração, que têm essas mesmas vontades. Aí faz com que a gente se reúna para quê? Evoluir juntos. Não é muito melhor a gente evoluir junto com as pessoas que nos cercam? Ou os amigos, a família? Não é muito melhor a gente evoluir assim? Do que a gente sempre ter que colocar alguém ali e falar, puxa, entrou aqui, né, Sandra Escudeiro? Entrou aqui
veja só, um ser para a gente ajudar. Como é o caso, né? Um dia um senhor perguntou, que estava falando dos enteados, está falando da mulher, da sogra, não sei o quê. Eu falei, que bom, você está cumprindo a sua missão. Está cumprindo a sua missão. Né, Valesca? Não esquecemos, não. Né, Silva? Mediunidade é justamente para que a gente consiga entender e aprender com os espíritos, né? Não existe atraso, Silvia, não existe. Gente, não existe atraso para você desenvolver sua mediunidade, não existe, não. O tempo de você desenvolver é quando a gente está preparado. Então, sabe, tudo que a gente passa, a gente acha que sofre demais, que apanha demais. Puxa, eu poderia ter feito isso há 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não. A gente vai se moldando, a gente vai se lapidando, né? Nós vamos nos lapidando justamente para nós entendermos que mediunidade é um processo de comunicação interdimensional, só isso. Tem pessoas aqui no plano físico, né? A gente chama de médiuns, que mais? Outros nomes que dão sensitivos, cada um dá um nome, paranormal, cada um dá um nome, que já conseguem fazer isso. Por quê? Essas coisas, gente, a gente não aprende numa vida, não. Nós não aprendemos numa vida. Nós vamos aprendendo sempre. Aqui no plano físico, quando a gente vai lá para o mundo espiritual, a gente continua aprendendo. Então, sabe, eu penso o seguinte: tudo está na hora certa de nós aprendermos a fazer. Tudo está certo diante das coisas que a gente pode aprender. Certo? Eu não tinha planejado falar nada disso. Tá perfeito. Aí chega esse Joshua aí, esse cabra. Vê a necessidade da maioria das pessoas e começa a trazer o que cada um realmente precisa, né? Por isso que a gente sempre fala para vocês: você quer curar seu corpo? Quer curar seu corpo? Tem que curar sua alma. Você quer vencer um câncer? Cure a sua alma. Se você não quer ter Alzheimer, trabalhe a sua felicidade. Pode ver, toda pessoa triste, observe no olhar. Olha o olhar das pessoas tristes. São pessoas que têm muitas mágoas, muitas tristezas e nunca quis falar. Nunca quis falar. Então ela prefere esquecer. Ela prefere esquecer. E o cérebro, nosso cérebro, ele obedece às nossas vontades. Eu não quero ver essas coisas, não quero ver isso, não quero ver aquilo, não quero ver. Aí chega um momento que a gente chega a reencarnar sem os olhos. E tanto que a gente não quis ver, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Tem gente que fala, não quero ouvir, eu não quero ouvir. Entendeu? Essas doenças são as resistências emocionais que a gente cria. De, às vezes, não querer aceitar as próprias condições que temos. As próprias condições que temos. Todos nós somos médiuns. Todo mundo tem mediunidade. Todas as pessoas desse planeta têm. Cada um vai desenvolvendo de um jeito. Tem alguns que desenvolvem a mediunidade na inteligência. São pessoas inspiradíssimas, são pessoas que têm visão, por exemplo, de negócios. São médiuns, utilizam desse poder porque se ligam a essas classes espirituais que estão no mundo espiritual e trazem para o plano material essas ideias desses negócios, de como desenvolver riqueza, de como trabalhar dinheiro, de como ganhar as coisas. Cada um vai desenvolvendo de um jeito. Não são médiuns apenas aqueles que estão dentro das casas espirituais, não. Não são. A pineal, sim. A glândula pineal, nossa antena parabólica. Entendeu? Inclusive, o doutor Sérgio Felipe, aqui da USP, né? Ele faz estudos sobre a glândula pineal. Se você prestar atenção ao formato, não parece ali o olho de Horus? Uhum. Vocês viram como o cérebro parece o intestino? Vocês viram como o cérebro parece o intestino? Vocês viram como aquela outra parte ali do hipotálamo ali, né? Da hipófise, né? Parece uma noz. Por isso que fala, come noz, é bom pro cérebro.
Mente sadia, corpo sadio, né, dona Carmen? É isso, gente. Gente, as coisas são muito simples, né, Patrícia? Esses barulhos vindo do céu, né? Você lembra que um dos espíritos falava para a gente prestar atenção ao céu, olhar para o céu? Pois é, gente. Pois é. O nosso poder, né, a nossa capacidade de ouvir, de perceber as coisas invisíveis, que são visíveis, a gente, apenas o nosso olho, ele é limitado a que enxergamos apenas as coisas materiais palpáveis. Mas a gente pode também desenvolver a capacidade de enxergar as coisas que a gente não consegue pegar, mas consegue sentir. Mas consegue sentir. A gente consegue ver. A gente consegue ver, consegue ouvir. Porque são ondas vibracionais que se propagam pelo espaço, tanto o espaço sideral quanto o espaço aqui dessa grande abóboda chamada planeta Terra. Tá bom, gente? Deu para entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos vivendo? Vocês viram quando nós somos bem-aventurados? Todos nós somos bem-aventurados, né? Só você pediu para acender a vela da intuição, né, Diego? Pois é, gente, desenvolva a intuição. Eu estava falando, né, teve muita gente que chegou depois, né, sobre acender essas velas aqui, né? Eu falo que eu acendo lá no altar de casa, né? A vela de proteção, a vela do anjo da guarda e a vela da intuição. Sempre a gente mantém aceso, né? E de vez em quando acendo o outro. Até eu estava explicando, né? Lá no meu altar, né, eu tenho um aparador. Né, Júlio? Sim. Eu tenho um aparador. Né? Olha a intuição. Olha a intuição. Isso. Estou prestando atenção a você. Eu sempre coloco as velas aqui, ó, nesses copos de proteção. Para evitar acidente, gente. Se existe isso, é para usar. Tem gente que fala, não, isso é bobeira, não quero, vou botar numa forma de bolo. Forma de bolo, gente, o nome já diz, é para fazer bolo. Entendeu? Viu, Valesca? Não reclama do marido, ajuda. Não espere das pessoas o que elas não têm para te dar. Entendeu? Entendeu, minha irmã? Vai ajudando, vai botando uma sementinha boa. Tem gente para responder o WhatsApp hoje? Tem que ter. Tem. Se não tiver, eu demito todo mundo. Olha aqui o copo de vela, tá vendo? Eu falo para as pessoas, vai acender vela de 7 dias, olha onde é que você só corta aqui na cabeça, ó. Tá vendo? O plástico aqui. Esse plástico não pode tirar. O plástico não pode tirar. Bota a vela aqui e lasca fogo. Pronto. Aí eu falei para as pessoas, né? Eu tenho 2 mandalas em casa. Tenho as 2. Essa aqui é a mandala, né, que a gente acende lá na Colônia Esperança, a cerimônia da mandala. É exatamente essa mandala aqui, ó. Sabe, eu deixo a mandala lá. De vez em quando eu coloco, acendo nela uma vela dourada. Eu sempre acendo a vela dourada de proteção nessa vela. Nessa mandala, em cima dessa mandala, tá? Eu boto o copo de proteção em cima dela, tá? Se acontecer, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de eu acordar de madrugada na minha casa e a chama tá dessa altura. Ó, gente, essa chama normalmente é bem miudinha, não é? Bem miudinha. Então, pessoal, já aconteceu de acordar, né? Até Renata e eu acordamos assustados, né? Aquela claridade que estava vindo da sala, que na minha casa tem um aparador. O que acontece? Para você apagar o fogo, o que você faz? Coloca a mandala aqui, ó. Pronto, o fogo apaga. Você nunca pode jogar água numa vela quando ela está com a chama descontrolada. Nunca jogue água, nunca. É só abafar. Por isso que tem o copo. Abafou, acabou. Acabou o fogo, acaba o oxigênio, acaba o fogo. Por isso, quando o bombeiro vai apagar certo tipo de fogo, ele usa o quê? O gás carbônico. Entendeu? Independe do que ele vai apagar, ele joga água ou joga espuma. Depende da origem do fogo, não é assim? Não é assim? Né, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem para a Suíça? É assim que a gente faz, entendeu? Então, pessoal, eu sempre falo, lá no meu altar, o pessoal perguntando sobre o altar, o que tem que ter. Meu altar tem essas 2 mandalas. Gente, isso aí é de cada um, né?
Minha casa é assim, se você quiser também. Ninguém é obrigado a ter. É sempre para o leste, né, Rosimeire? Sempre ficar em direção para onde o sol vai bater, né? Os raios solares chegam, né? A gente sempre deixa na direção do leste. Entendeu? Tá aqui, ó, essa mandala aqui dos símbolos, tá? Tem essas duas mandalas. O que eu tenho mais lá? Já falei para vocês. Eu tenho ali, ó, essa cruz ansata, essa cruz egípcia, representa, né, o ser humano, o espírito, né? Eu tenho a imagem de Santa Sara. Tem a imagem de Santa Sara. Eu tenho a esfinge, que simboliza a sabedoria, né, e a proteção lá também. Eu tenho uma pirâmide, tem uma pirâmidezinha, eu tenho, ok? Também eu tenho lá no meu altar, veja só, além das velas que eu deixo aceso, eu tenho os vasos canópicos, vocês se lembram deles? Você pode ir mostrando aí? Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o falcão, aqui dentro tem um olhinho, ó. Ele é muito bonito, ó. Aqui dentro tem esse óleo, para a gente passar no chakra. Depois eu posso ler novamente para vocês, ok? Eu tenho na minha casa, eu tenho 5. Eu tenho isso aqui, ó, o felino. Olha lá. Eu também tenho o felino, aqui dentro também tem um olhinho. Tem um óleo. Tem isso aqui, o homem. O homem. Eu tenho aqui o babuíno. Os vasos canópicos. E também tenho aqui o... Cadê o chacal? Também tem o chacal. São 5 vasos. Eu tenho 5. Viu? A pirâmide, viu, senhor? É o ponto de captação, entendeu? Ele representa para mim, né? O ponto de captação vibracional. Sabe? As pirâmides, gente, são antenas, né? Vocês podem ver que as pirâmides, elas foram construídas todas na mesma direção. Você pode ver que todas elas têm o mesmo ângulo, tanto as que estão aqui na América Central. Na Amazônia, na Amazônia brasileira, tem pirâmides no meio da floresta, das civilizações anteriores. Você lembra que nós falamos sobre as civilizações anteriores? Pois é. Estão todas no mesmo ângulo, são como antenas de comunicação com quem? Com quem? Nós não estamos sozinhos no universo. Nós não estamos sozinhos no universo. Abrir a glândula pineal para ser médium, veja só, senhor João Paulo, não se abre a glândula pineal, né? Entendeu? Não é abrir a glândula pineal. A glândula pineal é que ela impulsiona você a memória. Você trabalhar a sua memória, a sua concentração e as suas percepções vibracionais. É como uma antena. A glândula pineal funciona como uma captação vibracional, porque está aqui no alto, né? Está aqui no alto, ela capta, então já vai direto para o centro auditivo, né? Para você ouvir, para você perceber como que os espíritos conseguem atuar. Por isso que a gente fala muito sobre esse ponto aqui. Eu lembro do exercício que fizemos ontem? Você lembra do exercício que nós fizemos aqui ontem, ó? Isso, é o nosso Wi-Fi, né, senhor Henrique? Isso aí, é o nosso Wi-Fi. Tá bom? Amanhã estarei lá na colônia. Então tem esses 5 vasos lá no meu altar. Se vocês quiserem, a nossa loja virtual está aí, tá? Se vocês quiserem colocar na casa de vocês, é assim que eu faço. Também tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu ganhei, né? Que está lá também, ganhei. É assim que eu faço, é assim que a gente faz. Se vocês quiserem, entre em contato conosco, tá bom? Tem mais alguém para falar? É mesmo? Tem que dar continuidade na meu programação. Deus do céu, eu extrapolei o horário. Oh, meu Deus. Olha só, eu posso pedir aqui para os espíritos falarem, né? Por exemplo, né, a dona Rita de Cássia, ela não gosta mais de dona Rita, né? Mas para ela, né, o homem, esse momento é o homem. Não é? Tá certo? Né? Dri Galdino, viu? Vamos trabalhar a intuição? Vamos trabalhar a intuição desses 5. Qual que você tem afinidade?
Dos 5, qual que você tem afinidade? Vai. Começa a trabalhar desde já a sua intuição, vai. Eu vou falar para vocês, ó, que chegou bastante gente depois, né? Por exemplo, o chacal. Vamos lá, vamos falar sobre o chacal? Passar no timo. O timo, pessoal, é esse ponto que tem aqui, ó, aqui entre as costelas, aqui embaixo, né? É o ponto aqui da boca do estômago, né? Para assimilar conhecimento, discernimento e decisões, para você manter equilíbrio, né? O falcão. Falcão para você passar na fronte, ó. Para trabalhar a visão e planejar o futuro. Eu uso. Tá? O felino. Vamos trabalhar o felino? O gato, né? O felino. Trabalhar o coronário e cardíaco. A coroa e o coração. Ok? Então um óleo ali dentro. Para você passar. Para auxiliar nas conexões espirituais, fé, fortalecimento da alma, crença na vida após a morte. O babuíno. Passar no umbilical. Para trabalhar a segurança emocional. Sabe quando a gente às vezes fala, quer fechar o umbigo? Então, é isso. Tá certo? O homem, na nuca, né? Tem que passar na nuca. Na nuca está próximo ali ao chakra humeral. Próximo ali ao humeral, sistema nervoso. É justamente para trabalhar o equilíbrio e a estabilidade emocional. Entendeu? Viu, Carolina? Tem sim na loja virtual. Tem sim. Todos eles, olha só, tem um olhinho aqui dentro, ó. Olha aqui. Esse aqui está aqui há anos. Não estraga. Então, gente, além de ser um bonito, esse é o Marcelo. Se o vaso tem a ver com Sirius, compadre, estuda, você vai ver que tem. A estrela Sirius, né? Evolução. Né? Então, vocês sabem, né? Olha lá, com certeza o felino, chacal. Então, olha só, no nosso site a gente tem, né, senhor Henrique? Na dúvida, leva todos. Eu tenho todos em casa. Sabe? Às vezes a pessoa fala, mas se comprar todos vai ficar caro. Compra um de cada vez. Assim como essas coisas para o altar, nós vamos trazendo um de cada vez, né? Na minha casa tem aqui, ó, a ferradura. Não é? Na porta da minha casa tem a ferradura. Tá bom? Tem na ferradura. Tem também, ó, que eu esqueci de falar, a cruz de Malta. A cruz de Malta, só no nosso altar ali, no Carlos Ramírez, isso aqui representa, né, a nossa passagem pelo Oriente Médio. Vocês se lembram lá das cruzadas? Pois é, gente, a gente estava lá. Já viram falar das cruzadas? Só tinha gente boa lá, né? Ô Maria de Fátima, a ferradura só pode pôr para o lado de dentro, para o lado de fora. A minha está do lado de fora. A minha está do lado de fora. Mas se quiser colocar para o lado de dentro, se quiser colocar no quarto também, não tem problema nenhum, não. Tá? Vocês se lembram? Ferradura, proteção. Proteção espiritual. A ferradura. Sabe? Você sabe que o espírito atrasado, né? O bom povo das cruzadas, né, dona Elizabeth? Pois é, era nós. Entendeu? O que eu ia falar? Os espíritos atrasados. Os espíritos atrasados, entendeu? Tá com a velha intuição acesa, hein? Os espíritos atrasados, eles não atravessam a parede. Não atravessam parede. Sabia disso? Eles entram pela porta ou pela janela. Principalmente pela porta. Tem espírito, gente, que ele não escala prédio, não. Ele vai de elevador. Verdade. Sobe de escada. Tem espírito que não consegue atravessar as grades. Às vezes, você entra pelo portão do prédio da sua casa, né? Você entra pelo portão, às vezes ele entra junto com você. Se você entrar rápido, né, e fechar o portão, ele fica do lado de fora. Ou então ele vai pular o muro. Tem espírito que pula o muro, né? Né, Maria de Fátima? Né? O Júlio, fica esperto, viu? Não, você vai para o vinagre. É verdade, gente. Tem espírito. Vocês nunca ouviram que tem gente que entra no elevador
e começa a sentir certas coisas? Pois é, gente. A peneira, gente, para você colocar na sua mesa, você vai colocando os nomes ali, para você fazer prece. Tem uma peneirinha, né? Que a gente coloca, para você colocar os nomes quando vai fazer prece. É para isso, tá? Tá bem? Então, pessoal, se acontecer de algum desses espíritos vier te acompanhando, por exemplo, se ele vê que na sua casa tem essa ferradura, ele fala assim, puxa, não vou me meter com esse povo, não. Esse povo é de ciganos, desses espíritos. Ele sabe que isso é um símbolo, né? Que os espíritos ciganos nos ensinaram, né? Nos ensinaram a colocar, porque quem vê aquilo, ele fala, eu vou arrumar encrenca, estou fora. Estou fora, não é assim que se fala, né, Valesca? Estou fora. Vou dar linha na pipa. Vou dar linha na pipa, ó. Perna para quem te quer. Entendeu? Foi falado ali sobre amônia, né? Amônia, gente, é para fazer uma limpeza, para trocar a vibração do ambiente. Por exemplo, se você comprar uma casa, um apartamento, qualquer coisa, um comércio, que já morou alguém, aí você faz a limpeza com amônia, porque a amônia, ela consegue tirar toda e qualquer impregnação vibracional que esteja ali. Né, Tica? Todas as vibrações que estejam ali. Agora, se o local nunca foi utilizado, não precisa colocar, não precisa fazer a limpeza com amônia. A gente sempre fala que vai colocar limpeza com amônia, gente, tem que colocar proteção, tá? Luvas, máscara, porque aquilo, gente, não é fácil, não. Não é fácil, não. Sabe onde é que nós aprendemos isso? Você lembra daquele livro que eu falei para vocês? Chama-se Casas que Matam. Lembra que nós já falamos para vocês? Ele não está sendo publicado mais, não é? Não está sendo publicado mais. Se chama Casas que Matam. Vocês se lembram dele? Vocês podem até baixar em PDF, para quem quiser ler, quem quiser aprender, não é? Casas que Matam, aí. Muito bom esse livro. Gente, esse livro é muito antigo, que explica tudo isso. O anil também para limpeza, gente. Tem muita gente que usa o anil para banho. Gente, eu falo para você, não coloque anil no banho, não. Ele é muito forte para trazer algum problema na pele, gente. Na pele. Tá? Mas para limpeza da casa, beleza, pode usar. Tá bom? Tá certo, gente? Olha quanta coisa, né? Vaso canópico, é isso aí, Janaína. Janaína, é isso aí. Posição para colocar a ferradura, ó, essa aqui, ó. Tá vendo? Aberta para cima. Tá bom? Aberta para cima. Tá certo, gente? É isso. Agora eu tenho que dar um tempinho, ok. Radiestesia para limpar a casa é bom? Claro que é. Depende de quem está usando, tá? Tem muito maluco por aí, gente, que diz que sabe aplicar radiestesia. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado até com pessoas que dizem saber aquele Feng Shui. Tome cuidado, até aonde vai aplicar isso. Você sabe que certas coisas só são utilizadas em algumas regiões do planeta. Tá? O Mário Silva, então vou ali tomar um vinho. Ô, seu Mário. Tá provocando, seu Mário. Seu Mário, para com isso, meu amigo. Pô, que é isso, meu irmão? Que é isso, compadre? Como é que você me faz uma coisa dessa? Mas toma um vinho bom, viu? Não toma porcaria não, hein? Toma vinagre não, tá? Tem que tomar vinho bom. Nem suco de uva. É, suco de uva pode. Suco de uva pode tomar que não faz mal, tá? Mas vinagre não é bom tomar não, você põe na salada. Tá bom? Gente, verruga, gente, é sujeira no sangue. Verrugas é sujeira no sangue, tá? O terapeuta Silmara, tá bom? Então, para fazer essas verrugas saírem, pessoal, tem que limpar o sangue. O que limpa o sangue? Alimentação e água. Primeira coisa. Os chás que a gente já falou que milhares de vezes para circulação, para equilibrar o pH. Além, sabe, das sementes de urucum, a gente sempre fala para as pessoas sobre a semente de urucum. Bom, muitos conhecimentos, né? Você sabe o que é melhor?
é que todo esse vídeo ele fica gravado para que você assista quantas vezes quiser, tá bom? Para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema que foi abordado. Agora, como sempre fazemos aqui no programa Madrugada com Deus, vamos estudar os 4 evangelhos, Revelação da Revelação, com Jean Baptiste Rustin. Paulo de Moraes nos traz essa leitura. Vamos lá? Passamos a apresentar os 4 evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 213. Pergunta: quais são em espírito o sentido e o alcance do versículo 9 do capítulo 16 da narrativa de Lucas? Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que ao vos faltarem estas, vos recebam eles nas moradas eternas. Resposta: já o temos dito, Jesus considera riquezas da iniquidade os bens terrenos, tantas vezes causa de males para o homem. Assim sendo, ele vos diz: empregai esse elemento de faltas e de más ações ou de funestas cobiças em fazer o bem. Dessa fonte de males, fazei que emanem o reconhecimento e o amor, e nela podereis descedentar-vos, porquanto se bem sejam maus os vossos atos e numerosas as vossas faltas, achareis amigos gratos pelo bem que lhes houverdes feito, os quais vos ajudarão a suportar as consequências daquelas faltas, vos assistirão nas ocasiões dos desfalecimentos e sem cessar implorarão para vós a misericórdia divina. Número 214. Pergunta: eis a crítica que hão feito dessa parábola do administrador infiel. Um homem pretende despedir o seu administrador por haver, ao que se diz, esbanjado os bens que lhe tinham sido confiados. Acresce que o administrador, para se livrar de dificuldades futuras, junta às suas passadas infidelidades a seguinte notável canalice: chama os devedores de seu amo e combina com eles restituir-lhes os documentos que haviam firmado em troca de outros de menor valor. Assim, quem devia 100 passa a dever apenas 50 ou 80, e desse modo o administrador garante o seu futuro adquirindo amigos. Ora, o amo foi informado, não se declara como, do procedimento do seu empregado. Que pensais que vai ele fazer? Que vai punir o servidor desonesto ou pelo menos despedi-lo? De modo algum. A última patifaria mudou todas as suas intenções. Tal é o apreço em que tem aquilo a que se dá o nome de esperteza, que louva o infiel administrador por haver procedido com atilamento. Não se nos diz se o conservou, mas facilmente se depreende que sim. A conclusão se aplica ao emprego dos bens mal adquiridos. Porém, não foi, como vemos, de bens mal adquiridos que o administrador infiel lançou mão para salvar o seu futuro, mas de bens que lhe não pertenciam. Foi tão somente de bens do seu amo. O ato que praticou é um roubo, nem mais nem menos. A explicação do ponto de vista cristão é esta, que se deve, por meio de esmolas dadas aos pobres, santificar as riquezas mal adquiridas.
Resposta: a explicação não vale mais do que a crítica. É mesmo pior, por isso que a crítica não visa senão julgar pelas palavras e não pelo espírito. O único meio de reparar os desvios da consciência, pelo que respeita ao que se adquire mal, consiste na restituição. Muito vos há de custar conseguir que as massas aceitem o espírito despojado da letra. Uns se agarram à letra por ignorância, outros por hostilidade. Não buscar o sentido do pensamento, adstringir-se às palavras, é uma arma segura, assim pelo menos o creem, para destruir com o ridículo aquilo que são incapazes de compreender. Não é que falte inteligência aos que procedem desse modo pelo prazer de destruir. O que há é que de seus escritos eles excluem a boa-fé, ou então, se boa-fé existe, são o orgulho e a ideia preconcebida, senão a impotência para da letra tirarem o espírito, o que os transvia nas suas interpretações. Nada mais temos que dizer, além do que pela terceira vez repetimos. Não há nesta parábola um exemplo a seguir, como pretenderam a malevolência e a ignorância dos que se apegam a cada uma das letras de cada versículo. Há apenas uma comparação. Compara-se o juízo do homem relativamente a uma ação má, que lhe merece louvores por considerá-la hábil e prudente, com o juízo de Deus acerca dos que se esforçam por fazer o bem, o que milita a favor deles, ainda quando precedentemente tenham cometido faltas. Atenda-se aos tempos, aos costumes e aos homens, a quem Jesus falava, servindo-se do manto da parábola. Não se separe a primeira parte da que vimos estudando da parte que se segue e que vai ser explicada, e tudo se tornará compreensível. Tudo será compreendido em espírito e em verdade, desde que se compenetrem das explicações que temos dado e das que vamos dar, e também desde que se abstenham de supor, apoiando-se na letra que mata, que o sublime modelo tenha pensado em legitimar ou sequer aplaudir o roubo, em sancionar ou aprovar a fraude, as más ações. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Jesus é a caridade eterna, é o amor eterno em nossas vidas, sempre disposto a nos ajudar. O TENS realizou os atendimentos espirituais em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foram quase 1.300 quilômetros percorridos de São Paulo até o local para levar o auxílio da espiritualidade a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. São 5:06 da manhã e nós estamos aqui na frente do Templo Espiritual Maria Santíssima. Esta é a equipe da Caravana de Luz. Estamos nos preparando para ir para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, em mais um trabalho espiritual que essa casa realiza. Você vai nos acompanhar em toda essa trajetória dessa sagrada casa.
Mais um trabalho das Caravanas de Luz, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje, passaremos em Lages, para encontrar nossos irmãos lá na cidade do Novo Amanhã, onde os trabalhos lá ocorrem à frente, lá do nosso irmão Roberto Baesso e toda a equipe integrada a essa espiritualidade que nos acolhe. O dirigente do TENS realizou uma reunião de perguntas e respostas sobre a espiritualidade. No outro dia, foram percorridos mais 521 quilômetros com muita alegria até chegar a Santa Maria. Chegamos a Santa Maria, depois de uma jornada cansativa. É uma distância e tanto. O irmão espiritual Bezerra de Menezes deixou uma linda mensagem sobre o fortalecimento da fé. E Jesus serenamente se faz presente aos irmãos nas terras de Santa Maria, que espargirá seus fluidos por todos os rincões esse amado Estado brasileiro, do qual, adormecido o Brasil, desperta a sua nobre gente, a fé, a caridade, o amor. Após as palestras, foram iniciados os atendimentos espirituais. Eu viajei 160 quilômetros para participar. Foi assim um momento único de renovação espiritual. Não tem preço. Isso que a gente aprende com eles. São espíritos de luz, eles só trazem coisas boas para nós. Os caravaneiros de luz são os verdadeiros anjos de Maria, que percorrem esse país, trazendo luz, trazendo amor. Saiu lá de São Jerônimo às 3h30 da madrugada para chegar às 7h30 aqui, 4 horas de viagem. Quase 300 quilômetros a gente rodou. Mas valeu a pena, muito bom o trabalho aqui hoje, maravilhoso. Foi surpreendente quando eu comecei a assistir os vídeos. Ainda que a distância, o fato de ser da internet, mas tu te sente acolhida. Tu recebe o ensinamento, tu tem um aprendizado muito, muito bom. Isso te completa no dia a dia. E isso hoje faz parte do todo o meu dia a dia. E hoje estar aqui, quando nós soubemos que viria para Santa Maria, gente, isto foi uma bênção. Os teus parentes, aqueles considerados desencarnados, mortos, vibram a favor de cada um. Como fora orientado em uma próxima reunião, acá na cidade, estes parentes estarão presentes a abraçar a cada um que estarão presentes dentro da reunião. Fique ligado no próximo atendimento que acontece em Santa Maria pelo nosso site no www.tens.com.br. Foi muito bom e está sendo ótimo, e sempre que eu puder eu vou continuar acompanhando. Poxa, o nosso programa chega ao fim. Agradecemos a sua sintonia de coração. Agradeço a presença sua dentro da Casa de Maria e agradeço a você por permitir que a Casa de Maria adentre a sua. Essa conexão é que nos faz mais forte. Lembra das palavras de Jesus? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente. Então nós acreditamos nas suas palavras e sabemos que Deus, Jesus Cristo, se faz presente nestas lives. Por que não?
Claro que sim, estamos falando de amor, de solidariedade, de compaixão, de espiritualidade. Estamos falando de Deus. Então, Jesus se faz presente. Estamos falando em nome de Jesus, não é mesmo? Agradeço de coração. Espero que a sua semana seja muito produtiva, de muitas realizações, de muito equilíbrio, de muita espiritualidade, de muita religiosidade. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo e que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve nossa Mãe, Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.